A agora. inteligência artificial respondeu. Maravilha. Em Maravilha. que... Por falar em inteligência artificial, esse filme aí, ele tem um estilo, como vocês mesmos aí estão divulgando, cyberpunk pra caramba, né, cara? Você diria que é um fã de Blade Runner, tu quis misturar esse conceito ali. Tu acha que o Fausto Fawcett seria um Blade Runner brasileiro, cara? Olha, você deu uma das minhas definições do filme. Eu costumo brincar que esse é um ópera doc de fricção científica, cyberpunk, brega runner. Então, essa é a minha definição do filme. E aí, não é cyberpunk, mas é cyberpunk. Mas como você também identificou, e isso é importante salientar, que eu acho que é uma das coisas que o filme Fausto Fawcett na cabeça trabalha, é uma atemporalidade do trabalho do Fausto. E também traduzir cinematograficamente, porque esse filme é uma declaração de amor ao cinema, a potência da obra do Fausto, sabe? E esse lado que é atemporal. Então, ele perpassa esses vários mundos, vai desde as coisas mais pop às mais sombrias, e eu costumo dizer que o Fausto é um artista único, muito raro. E mesmo se você colocar no nicho de uma literatura cyberpunk, que eu prefiro chamar de cyberfunk, o Fausto é um artista mundialmente inigualável, muito raro, né? Pensa aí alguém que foi no mundo tão pop, a reflexões tão sombrias, né? De coisas dançantes a coisas filosóficas, do mundo antigo até mundos futuristas. Ele é esse artista e esse foi, né, o objetivo e a proposta, né, o destino da nossa grande viagem que desagou nesse filme. Muito bom. Inclusive, o Fausto é multifacetado e você também, né? Então, uma união, uma simbiose que realmente trouxe um filme muito interessante. Aqui, a sua carreira é marcada por uma experiência em diversas áreas do cinema e da televisão. Como é que essas experiências distintas influenciaram na sua abordagem, na direção e no roteiro aí desse belo filme, meu amigo? Olha, realmente assim, eu tenho coisas muito diversas na minha obra, mas algumas delas, principalmente nos filmes mais autorais, eu diria, né, porque como você falou, eu trabalho com televisão, né, eu fiz um blockbuster que foi, né, o Agamenon, então mas eu costumo dizer para mim que a viagem do cinema é uma só, mas tem uma característica no meu cinema que tem críticos já apontaram que existe uma construção poética nos meus filmes, que é quase literária. Isso está presente no Língua, né, Vidas em Português, no Serra Pelada, em que, na verdade, eu trabalho com o documentário, né, com essa apreensão do real, ou do que nós chamamos de real, e transformando isso numa construção, numa obra própria. E o que eu acho que tem a ver com o Fausto, como você falou, teve uma simbiose. É um artista que eu admiro muito, é um amigo, é um parceiro. Eu rasguei os manuais, como não tenho medo de rasgar no documentário, você tem que manter uma distância do personagem, é o cacete. Eu e Fausto, eu me embrenhei no personagem, ele entrou comigo dentro do filme, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha leitura e é o que você fala, tem uma simbiose entre os nossos trabalhos, claro que como diretor de cinema, né, eu sempre tento traduzir o mundo de cada universo, de cada filme que eu vou escolhendo, mas esse foi um banquete, né, Álvaro? Esse aí tem tudo do que realmente muitas coisas que eu gostaria de dizer e também um lado que eu acho que eu pude exercitar, que como eu tenho feito os meus últimos filmes, né, o Serra Pelada, o Betinho, A Esperança Equilibrista, foram filmes mais políticos, esse eu também pude trabalhar todo um lado estético, sensorial do meu trabalho, que é um lado que eu já tive em videoarte, né, e que está presente no filme. Inclusive, depois a gente vai tentar reexibir. Eu fiz um filme com o Fausto há 30 anos atrás, que é chamado Vênus de Fogo, que é um vídeo de prevenção à AIDS para prostitutas, que passou no mundo inteiro, está no arquivo, no acervo permanente do MoMA de Nova York e nunca foi exibido no Brasil, porque ele foi feito depois de Embrafilme e antes da Ancine, mas também já tinha a ver com essa viagem, então tem realmente uma confluência do meu trabalho com o trabalho do Fausto, que resultou, como o próprio filme revela, uma grande declaração de amor ao cinema.
e também do meu cinema, a obra do Fausto. É muito interessante, né? Como o Fausto, apesar de que você falou que a ideia não era talvez fazer um filme tão político quanto outros trabalhos seus, mas é impossível, né? Porque o Fausto também é um grande, grande cronista, né? Da alma carioca e brasileira. Então o filme também traz isso, né? Tem várias falas dele ali, claramente também, que é impossível sair desse contexto sociopolítico, né? Numa obra como essa e sobre o Fausto. Não foi seu objetivo, mas não teve como fugir, né? Ah, nunca tem, né? A história é o que eu falo, né? A política, a história, para mim, é um grande pano de fundo, que seria outro elemento que eu também associo aos meus trabalhos, né? Então, claro, e o que eu acho também, de novo, falando da atemporalidade da obra e do pensamento do Fausto. A maneira com que o Fausto pensa o mundo, e o mundo de hoje, e o que ele já antecipava, né? O Fausto é uma música de 87 que ele fala o mundo feito de shows de realidade patrocinada. Ele cunhou o termo reality show 20 anos antes dele ser usado. Esses elementos de atemporalidade no pensamento do Fausto, e que são filosóficos e que são muito provocadores, são instigantes e atravessam várias gerações. Eu gosto muito, eu fiz muitas sessões, como eu brinco, pessoal sub-20 e sub-30, e me encanta muito como as novas gerações reagem a esse filme, a esse personagem. E também a agudeza e a potência do trabalho do Fausto e do pensamento dele no mundo de hoje. Quando você vê, por exemplo, essas reflexões que ele chama de tecnomísticas no filme, ele bate em pontos, meu amigo, que, sabe, atingem e vão e que aí eu desafio. Tem poucos artistas jovens que têm uma percepção, entendeu? Uma coisa à flor da pele, sabe? E tão instigante, né? E tão checkmate quanto o Fausto tem. E isso é uma das coisas que eu acho maravilhosas que tem no filme, que para mim é uma das grandes coisas da experiência cinematográfica, que para mim, e eu acho para muita gente que está vendo, que já viu o filme, você não sai igual do que você entrou na sala de cinema. E isso, para mim, é uma das maiores conquistas que um filme pode ter. Realmente o filme consegue captar muito bem essa essência dessa palavra que você falou que eu ia utilizar, instigante ali do Fausto Faust, e ele acaba sendo provocativo, né? Como eu acho que é a graça também do cinema, que é trazer essa reflexão, que é você sair diferente mesmo, não só assistir e já saiu do cinema e já esqueceu, né? Quantos filmes eu vejo são assim, e esse filme não. Graças aí ao trabalho de vocês que ficou muito maneiro mesmo, né? E muito Fausto Fawcettiano. Realmente a gente se sente provocado, reflete sobre tudo, sobre música, sobre mundo, sobre Rio, né, cara? Essa loucura de cidade aqui que a gente vive. E eu queria aproveitar e te perguntar que você falou nisso, né? Sub-20, sub-30. Como é que você vê o futuro do cinema e da TV, né? Nesse contexto agora que a gente está encarando de novas tecnologias, plataformas de streaming, e como é que você pensa essas mudanças no seu trabalho? Olha, eu penso muito nisso, né? Claro que eu fico sempre um pouco assombrado pela distância das pessoas das salas de cinema, que eu acho que é um ritual muito especial e que hoje em dia as pessoas falam, alguém ficar 2 horas sentado assistindo alguma coisa, mas é uma experiência rara. É uma experiência imersiva no mundo em que a informação vem toda pulverizada. E essa é uma das razões que eu fiz esse filme, como eu faço outros filmes. Quando eu faço um filme para cinema, eu penso num filme para levar as pessoas para a sala de cinema, para esse templo, para esse ritual, e tem que justificar essa viagem. E eu garanto essa viagem, como nesse filme, eu garanto essa expectativa. Agora, depois disso, ele vai ter uma vida longuíssima no streaming, vai ficar fossilizado, né, digamos assim, no mundo digital, mas a experiência viva de ver o filme na sala é muito importante. E o meu pensamento sobre o cinema, Álvaro, vem de uma entrevista que eu assisti por Mais um Profeta, do Michelangelo Antonioni. Em 87, ele fez um filme chamado Mistério do Oberwald, que foi o primeiro filme que misturou vídeo e cinema. A primeira tentativa. E ele tem uma declaração que era o começo da TV de alta definição. E ele tem uma definição que eu acho muito
precisa, pode ser cruel, mas é precisa. Que ele falou, para mim é muito claro o que está acontecendo. As salas de cinema estão diminuindo, e cada vez mais as pessoas em casa por consequência, as telas também vão diminuir. E, ao mesmo tempo, as pessoas cada vez mais vão ter em casa uma tecnologia de alta definição e as telas vão aumentar, até que um dia seja tudo a mesma tela. É mais ou menos o que a gente está vivendo, mas por isso eu acho que a gente tem que preservar e continuar instigando a experiência cinematográfica. Porque quando você vê um filme numa sala, 2 horas, você é levado, seu corpo, a sua mente são levados a viver aquilo. Né? E quando você vê um filme no streaming, é maravilhoso também, amo as novas tecnologias, mas você para, você, né, vai no banheiro, você faz um lanche, mas de qualquer maneira, o mais importante é fazer um filme que transcenda tudo isso, né? E como dizia Jean-Luc Godard, eu aguardo o fim do cinema com grande otimismo. Realmente trazendo aí só os mais brabos aí para responder as perguntas. Então, para finalizar aí, com tantos filmes e prêmios que você tem, tantas obras aí especiais, como é que você enxerga o seu legado no cinema brasileiro e internacional? O que que você espera que seu público leve de suas obras? Nossa, esse é profundo. Eu espero que ele leve uma dimensão da aventura humana, de uma reflexão sobre o mundo que a gente vive e que a gente viverá, né? Tudo isso com uma força poética, literária e sensorial que eu acho que também está no cinema, no que o cinema significa para a minha vida, porque ele é uma tradução do mundo, né? A gente vive nesse império de imagens e mesmo no meio dessa pulverização de imagens, eu sempre falo que eu quero construir e ver grandes catedrais. Então, esse é o cinema que eu busco e que isso faça sentido para as pessoas. Eu acho que mesmo esse filme, eu acho que no cenário desse ano é um dos principais filmes brasileiros que vão estar sendo lançados. Eu acho que ele é realmente um filme especial e o que eu espero deixar de legado e de também o que é uma ação permanente é essa força do cinema e dele nos levar a mundos atemporais, né, instigando, né, o que a gente tem de mais precioso, né, na experiência, né, na aventura humana, né? É isso, o amor ao cinema é o amor pelo cinema da vida também. E é isso que eu sempre procuro deixar guardado nos meus filmes e dividido com as pessoas que os assistem. Perfeito, Victor. Gratidão aí por Poxa, esse amor obrigado. ao cinema e por fazer tanto cinema bom e diferenciado e realmente um legado aí maravilhoso que você está deixando. E a gente que é fã da arte que tem que te agradecer. E eu agradeço pessoalmente por esse papo muito bom aí, por essa entrevista que você me cedeu, trazendo tanta coisa boa aí. Eu já vou também ficar aqui pensando ainda mais sobre a vida, sobre a arte, sobre o cinema. Gratidão, parabéns por esse filme também, que está muito bom e que vai ter também uma vida longa aí. Show de bola, gratidão, Vitão. Eu que te agradeço, obrigado e Fausto Fawcett na cabeça, viva o cinema. Amém. Obrigado. Adorei, Álvaro. Valeu. Valeu!